Olá, mais uma vez, prontos para os próximos 30 minutos aprendermos da Palavra de Deus. Fique com a gente, hoje o tema é a importância de se ter sabedoria. Olá, é um prazer muito grande hoje podermos falar mais um pouco da Palavra de Deus, a Palavra que renova dia a dia. O nosso objetivo e o nosso propósito é levar de uma forma simples a Palavra de Deus até o seu lar, a sua casa, enfim, para que possa adentrar na tua mente e no teu coração. E hoje eu quero falar de uma das coisas fundamentais e importantíssimas para o comportamento do ser humano. Lembrando que conhecimento não muda comportamento, mas o fato é que o primeiro passo, eu adquiro conhecimento para que eu possa permitir que esse conhecimento vá evoluindo, amadurecendo dentro da minha vida, ou seja, da minha mente, meu coração, e eu consiga canalizar os desejos e permitir que venha se transformado em meu comportamento. Então, eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 8, eu vou ler com você, Provérbios 8, verso 10 em diante, diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Olha que princípio importante na relação com Deus. Aqui está falando da excelência da sabedoria. Então, a pessoa que realmente quer ser sábio, ela com certeza ela vai prosperar, ela vai liderar, ela vai conseguir manter toda e qualquer situação sob controle através da sabedoria. Por isso que a Bíblia diz: antes da prata, antes do ouro, aceita o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha a profundidade e a dimensão e o significado de ser sábio, de ter sabedoria, de conquistar a posição de sabedoria, porque a sabedoria ela envolve no ser humano algo de profundo conhecimento, de grande conhecimento, de equilíbrio, de prudência. A pessoa sábia, ela é prudente, ela pensa antes de falar, não fala pensando, ou não fala sem pensar, ela não sai agindo à torta direita para depois ver no que deu, não. Ela busca o ensino, ela busca o conhecimento, ela busca os conselhos, ela consegue fazer com que o coração do homem, com que o emocional do homem venha manter-se sob controle. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é desesperado. Em Jeremias 17, 9, 10 diz que o coração do homem ele é desesperado para corromper. Então, se nós tomarmos decisões pelo nosso emocional, daí o porquê a gente vê tanta desgraça, daí o porquê a gente percebe coisas inexplicáveis nos noticiários do dia a dia. Pessoas com um comportamento totalmente equilibrado, tranquilo, e de repente surta, mata, atira, assassina. Por quê? Naquele momento de explosão de raiva, naquele momento de explosão, não teve aonde canalizar, não teve aonde buscar a fonte e acaba fazendo besteira. Então, a Bíblia diz que melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Grave isso, marque isso. Provérbios 8, verso 11 eu li agora. Verso 12 diz assim: a sabedoria habito, olha só, a sabedoria habita, então agora é a sabedoria falando, é o espírito de sabedoria falando. Verso 12, eu,
a sabedoria, habito com a prudência. Então, a atitude prudente, refletir, pensar, isso é fundamental e tem a ver com o comportamento sábio, de pessoas sábias. E disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, o que nós precisamos crer e entender: não haja somente por impulso, não vá somente pelo emocional, não vá somente pela aflição, não vá somente pelas pressões e as adversidades te conduzindo. Não! Pare comigo e reflita. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar conselhos. Sabe uma das coisas que eu aprendi? Isso na minha vida mesmo. No início da minha vida profissional, no início da minha vida ministerial, a gente tem o hábito de fazer só aquilo que dá na cabeça da gente, porque a gente está cheio de sonhos e acredita nos nossos sonhos, é lógico, isso é importante, mas cometi muitos erros, falhei muito, perdi muito tempo, senti muita dor desnecessária, porque jamais pensei em observar pessoas que estão à minha frente, observar quem são os meus concorrentes, ter a humildade de procurar conselhos, ter a humildade de pedir ajuda. Olha, estou diante dessa situação, como é que você resolve? Eu penso em fazer desse jeito, mas como é que você está pensando em resolver? Ou seja, comecei a conviver com amigos, com pessoas que eu entendia que podiam realmente me assessorar ou me orientar para aquela situação. E muito me surpreendeu quando nós vamos estudar, ou você vai fazer uma pós-graduação, no caso fui fazer um MBA em gestão empresarial, uma das coisas importantes que os ensinos mais atuais dizem, que é importante você ter um mentor, é importante você ter uma pessoa onde você possa se referenciar em conhecimento, em busca, e para cada área você vai ver que tem gente muito boa e muitas vezes à sua frente e que pode te aconselhar e que pode te orientar, mas para isso é necessário a gente ter uma coisa, ter humildade, ter reconhecimento que precisamos de conselho, de orientação. E qual é a tendência do ser humano? Se trancar no seu mundo, se fechar com seus problemas, se fechar com as suas adversidades e como se vivesse num isolamento pleno. Aí uma hora estoura mesmo, uma hora não aguenta. Então a Bíblia está dizendo: ei, vamos buscar sabedoria. Antes de prata, antes de ouro, busque conhecimento, busque entendimento, porque com certeza você vai conquistar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. O princípio da sabedoria, você vai ver também no livro de Provérbios, que está em o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Então, todo o caminho que você imagina ter que trilhar, juntamente com a arrogância, com a soberba, com somente você sendo o ser superior absoluto, não dá certo. Todas as vezes que eu estou conversando com alguém ou discutindo sobre algum assunto que é polêmico, se tem algum absolutista naquela roda, não adianta, porque nada vai chegar a lugar nenhum. Temos que abrir os nossos ouvidos. A Bíblia mesmo nos ensina que nós temos que ser prontos para ouvir e tardio no falar. Nós já vimos e já observamos algumas pessoas que já disseram: Deus deu ao homem uma boca e duas orelhas, porque ouvir é muito importante. Então, isto são princípios. Então, com a sabedoria, a soberba não caminha junto, quem mais não caminha junto
a arrogância não caminha junto e o caminho mau não caminha junto. Então, o que nós precisamos ter dentro de nós? Estes princípios de temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus também não é viver ou virar um religioso, fanático ou incondicional. Não. Temer a Deus é você ouvir a sua palavra. Temer a Deus é você reconhecer a sua limitação, que é um Deus muito maior que você, que o ama e que não está distraído e nem ocupado. Deus não está distraído. Deus não está ocupado. Se você pensar isso, infelizmente você não é sábio. Falta conhecimento, falta entendimento da palavra de Deus, porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, em todo momento. Ele é onisciente, Ele conhece o mais íntimo dos seus pensamentos e Ele é onipotente. Não há força nenhuma que pode deter a ação de Deus. Agora, o que eu tenho que fazer para que o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, venha e se manifeste na minha vida? Eu vou ler com você, no próximo bloco, uma passagem muito bacana, que vai nos ensinar que tipo de comportamento temos que ter para que a sabedoria venha e se manifeste em nossa vida. Fique com a gente. Continuando o nosso estudo, nós estamos falando sobre a importância da sabedoria, e a Bíblia diz que mais importante que qualquer valor terreno é a sabedoria. Olha que importante termos isso dentro de nós. Agora, você quer ver a sabedoria se manifestar na sua vida? Mas isso não é um passe de mágica. Isso precisa ser um ato de fé. Eu gosto muito da frase: otimismo é esperar pelo melhor. É uma coisa óbvia. O otimista espera o melhor. Mas o otimista mesmo, para você poder continuar avançando, para você continuar trilhando, confiança é saber lidar com o pior. Então, otimismo é esperar pelo melhor, mas confiança é saber lidar com o pior. Então, o fato é que o otimista, ele tem uma tendência de se ver tudo dando certo, ele vai ficar maravilhado. Mas se vem um vento contrário, se vem uma crítica, se vem um obstáculo, se vem um problema, se vem uma adversidade. E quantas adversidades pode vir na vida humana? Uma discussão, uma enfermidade, uma situação financeira inesperada, uma notícia ruim, enfim, N situações. Aí pronto, a pessoa cai em ruína. Isso não é sinal de sabedoria. Precisa ter confiança. Confiança é saber lidar com o pior. Confiança é, por isso que a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor à palavra de Deus. Nós lemos lá em Provérbios 8, no versículo 13, o temor do Senhor, ele é fundamental para que a sabedoria venha e se manifeste na sua vida. Então vem comigo e nós vamos agora compartilhar o livro de Tiago. É um versículo que eu amo muito e que durante a minha vida, em muitos momentos, eu me agarrei a ele e comecei a pedir a sabedoria de Deus. E nós vamos ver que quem quer sabedoria pode pedir, porque Deus dá e dá mesmo. Mas olha só, quando eu comecei a refletir nessa situação, eu estava num momento da minha vida profundamente triste, me sentindo completamente sem forças, tremendamente abatido. Sabe quando vem momentos na nossa vida e que vem pressão de todos os lados e você fala, puxa, como é que eu saio dessa? Olha só, Tiago 2, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí eu já desmontei, falei, espera um pouquinho, como é que é isso, Deus? Ter por motivo de grande alegria passar por provação? Que ser humano suporta isso? Que pessoa normal ou que pessoa natural suporta isso? Mas se nós queremos ser cristãos e queremos temer a palavra de Deus, e se eu acredito nessa palavra incondicionalmente, mas eu não acredito na palavra de Deus, então não funciona. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê que esse livro
traduz e explica aí, e é a íntegra da palavra de Deus para o homem, ou não adianta, tem que crer. Mas olha só, tende por motivo de grande alegria o passar por provação, passar por tribulação. Que é isso? Quando vem provação e tribulação, você só quer sentir a tristeza. A tendência é só você se desanimar, mas não. A Bíblia diz assim, tende por motivo. Então vamos ver. O que Deus quer fazer crescer e fazer brotar dentro de nós diante dessa tribulação? Porque é uma grande verdade. Todas as vezes, e já passei por grandes lutas na minha vida, por grandes embates na minha vida, mas o Senhor nunca me desamparou. Eu consegui, em meio a grandes turbulências, em grandes desafios, seja no trabalho secular, seja na empresa, seja no trabalho, relacionamento, seja como líder evangélico, seja, enfim, nas relações que temos nas associações, enfim, grandes embates, grandes dificuldades. E aí eu percebi o seguinte, nestes momentos Deus me deu paz, Deus me deu tranquilidade, Deus me deu graça. Mas a base estava aqui. Primeiro, se alegra na tua tribulação, se alegra na tua luta. Mas como? Isso não dá. Lógico que não dá, naturalmente não dá. Mas você não tem Deus? Você não quer experimentar a sabedoria de Deus na tua vida? Então vamos lá. Sabendo, verso 3, que a provação da vossa fé. Então a primeira coisa na minha relação com Deus, que às vezes vem, Deus não tem promessa de vitória para a tua vida, de bênção na tua vida? Tem, lógico que tem. Ele mandou o seu Filho Jesus para que você tenha a maior bênção de todas, vida eterna. Essa é a maior alegria que nós temos que ter, vida eterna. A certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. Não porque você é perfeitinho, ou perfeito, ou certo. Não, mas porque você entregou a sua vida a Jesus. E porque no meio da tribulação você se alegra. Porque a tua fé entra em exercício e você começa a crer no sobrenatural de Deus. Isso é importante. Então veja bem, sabendo que a provação da vossa fé, então a primeira coisa que está sendo provada é a tua fé. Fé é você acreditar naquilo que você espera, mas não vê. Está longe de ver. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez sendo confirmada, acompanhe comigo na Bíblia, produz perseverança. Você nunca vai desistir. Você nunca vai deixar de lado as coisas. Você vai continuar perseverando. Por quê? Porque você tem certeza que você vai alcançar. Olhe o exemplo de grandes líderes. Não estou falando só religiosos, não. Eu estou falando de grandes líderes políticos, de grandes lideranças empresariais. Pode reparar. Luta em cima de luta, mas foram superando uma em cima da outra. Tentaram uma vez, não deu certo, duas vezes não deu certo, três vezes não deu certo, quatro vezes, até dar certo. Perseverança é um estado de espírito que te impulsiona a não desistir. É um estado de espírito que faz com que você veja o que os outros não estão vendo. Que você creia no poder de um Deus que os outros também não estão vendo. Talvez olhem para você e olhem, mas você é falho, você é isso, você é aquilo, te sentenciam com um monte de coisa. Mas Deus olha o teu coração e Deus vai caminhando com você porque Ele está observando se você realmente está buscando nele. Então a sua fé provada produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Verso 5. Olha só a grande dica. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, está faltando equilíbrio, está faltando prudência, está faltando conhecimento, está faltando conselho, está faltando controle na situação, está começando a perder o domínio próprio, está começando a querer extrapolar. Então, se alguém percebe que está faltando equilíbrio, está faltando sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Eu vejo gente pedindo dinheiro, eu vejo gente pedindo cura, eu vejo gente pedindo um monte de coisa para Deus. Mas são raras as pessoas que pedem, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento,
me dê compreensão. Faz eu ver essa situação como os outros, como o Senhor está vendo. Senhor, que eu veja essa pessoa, porque às vezes você está em situações que você tem vontade de acabar com pessoas. Faz Deus te dar sabedoria para você ver essa pessoa como Deus a vê e não como você está vendo. Então veja bem, peça a Deus, Bíblia, gente, que a todos dá liberalmente. Se tem uma coisa que Deus não vai economizar, se tem uma coisa que Deus vai deixar de dar, é sabedoria. A todos Ele dá, verso 5, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Então, não estou vendo saída, pastor. Vamos buscar diante de Deus sabedoria. Eu sei que é fato, que existem momentos que vem pressão na nossa vida que nem orar a gente consegue. Não consegue ter quietude. O pavor, o pânico, o medo, a pressão, ou a ira, ou a raiva domina. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vem à igreja, oh Deus, nós vamos estar orando por tua vida, ou seja, qual for a situação, mas naquele momento Deus vai te dar quietude, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar tranquilidade. Por quê? Porque depois é que a sabedoria vai vir para você e você vai ter inspiração para ter as soluções para essa saída na tua vida. Por isso que o pânico, o desespero, o medo, ele não leva ninguém a lugar nenhum. Calma, não temas, porque o Senhor é contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei, diz o Senhor. Precisa crer nessa palavra. Agora vem cá, no verso 6, peça, estou falando da sabedoria, porém com fé, em nada duvidando. Vamos ver? No mundo espiritual, como é que Deus vê? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então veja bem, quando eu estou numa relação com Deus, a importância da sabedoria, ela vale mais do que prata, ela vale mais do que ouro. Então não se desespere por causa de coisas terrenas ou materiais. Busque diante de Deus, peça com fé, nada duvidando, porque o que duvida, no mundo espiritual é assim, o que duvida é semelhante à onda do mar. O vento sopra para lá, vai e não termina em nada. Está soprando para cá, vai para lá e não termina. Ou seja, vive uma vida terminando sempre em nada. Essa pessoa de ânimo dobre é muito inconstante nos seus caminhos. A Bíblia diz, não espera conseguir alguma coisa, não vai conseguir essa sabedoria, não vai conseguir saída. Agora, bem-aventurado no verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama a Deus? Confie na sua palavra. Você ama a Deus? Peça a Deus sabedoria, que a todos dá deliberadamente, ou seja, ele não tem restrição, ele libera sobre você, ele entrega sobre você a sua sabedoria, o Espírito de sabedoria, é liberal, ele delibera sobre a sua vida. Creia nisso, e eu vou orar por tua vida agora. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez no Teu nome, crendo no poder da palavra que renova dia a dia. Renova a mente, renova as forças, renova a esperança dos Teus filhos e filhas neste momento que nos assiste. E que o poder de Deus, que a graça de Deus, que a glória de Deus possa, ó Deus, trazer luz para, ó Deus, a mente e os corações que nos ouvem. E que possam crer que há poder no nome de Jesus. E no nome de Jesus eu repreendo agora todo mal, toda aflição, toda inquietude. E que a visitação do Espírito de Deus venha sobre a tua vida para a glória de Deus Pai. E que a sabedoria, que o Espírito de sabedoria de Deus te inunde mente e coração, a fim de que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E que você jamais venha desistir, mas que você venha continuar
até alcançar o propósito que tens tido em teu coração. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço a Ti, meu Pai. Amém e amém.